Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Esse aqui é um vídeo meio atípico, tá? Porque se você segue meu canal, você já deve ter percebido que eu não sou de comentar os eventos que estão acontecendo no mundo, falar de política, né? Eu sigo ali os meus ensinamentos como se o mundo não existisse. Mas aqui estamos numa situação especial, eu quero falar um pouquinho do coronavírus. Muita gente tem me escrito, perguntado o que eu posso falar, o que eu posso ajudar, como eu posso auxiliar. E apesar de então não ser do meu estilo, né, falar desse tipo de coisa, o canal, bem ou mal, tem aí 18 mil inscritos, sabe-se em quantas pessoas isso chega, é um canal de informação, então eu acho que eu posso colaborar de algum modo. Queria falar algumas coisas do coronavírus. Primeiro, só também avisando, eu não sou profissional da saúde, não sou médico, não estou falando com essa autoridade, ok? Importante deixar isso claro. Eu estou falando porque eu me considero uma pessoa sem orgulho, com uma cabeça minimamente boa, um cara minimamente informado, então eu acho que eu posso contribuir de algum modo, dando algumas informações. Bom, primeira coisa que eu queria analisar, gente, muita gente me perguntando, e aí, você acha que esse isolamento que estão pedindo é exagero, essa quarentena, ficar recluso em casa, é besteira, tem gente tirando chacota, né, tem gente achando que é sei lá, um exagero? Gente, não é um exagero, é uma medida extremamente necessária, vamos ver por quê. O coronavírus é um vírus de autocontágio, tá? O coronavírus vai pegar o mundo inteiro. Esse é o significado de pandemia. Quando alguns dias atrás a Organização Mundial da Saúde declarou que o coronavírus tinha virado uma pandemia, é isso que significa. Ela está falando, todo mundo vai ter coronavírus. Vai chegar um momento em que a população toda da Terra vai ter o coronavírus. Agora, o isolamento que está sendo proposto, vamos entender uma coisa, não é para tratar que você não se infecte, que você não fique infectado. Como eu falei, todo mundo vai ficar infectado. O que a gente está tentando controlar é o alastramento dessa infecção. Então é o seguinte, a gente vai ter 7 bilhões de doentes. 7 bilhões que é a população mundial vão ter coronavírus. O que a gente está tentando mudar é o tempo que vai demorar para isso acontecer, né? Então é assim, é o que o pessoal está chamando aí de achatar a curva, né? Uma coisa é a gente ter 7 bilhões de pessoas com coronavírus em um mês, e outra coisa é se demorar 4, 5, 6 meses para esses 7 bilhões de pessoas terem o coronavírus, tá? E aí a gente consegue cuidar. Se a gente tiver tempo, aí a coisa é muito mais tranquila, tá? Deu para entender? Então assim, o problema não é o vírus em si, tá? A gente vai falar disso. O vírus, ele é um vírus relativamente tranquilo, e o problema não é você pegar o vírus, não é isso que as pessoas estão tentando evitar. Você vai pegar o vírus. O problema é você pegando infectar os outros. Tá? Então, como eu estava falando, o vírus em si, ele é um tranquilo, tá? Na maioria dos casos, ele só dá o que se chama na medicina uma síndrome gripal, né? Você fica assim, com a cara congestionada, nariz, boca, espirro, tosse, ele não traz muitos problemas, tá? O mais grave que pode acontecer com o coronavírus é a respiração começar a falhar, você sentir falta de ar, você não conseguir respirar. Aliás, hoje, 19 de março, né, que eu estou gravando esse vídeo, a indicação é essa, que você só tem que ir procurar as autoridades médicas se chegar nesse ponto, tá? Se você só apresentar sintomas de gripe, você se isola, mas não precisa ir no médico. Agora, começou a faltar respiração? Sim. Por quê? Aí é o sintoma mais grave que pode dar, mas mesmo isso, veja, o vírus é tranquilo. Se você tiver esse problema, o que vão fazer? Vão pôr você no respirador artificial, vão te entubar, você vai ficar lá um tempo recebendo esse tratamento e depois você está curado, como se nada tivesse acontecido, tá? Então é o pior que pode acontecer. O vírus, repito, ele é tranquilo, você já deve ter ouvido falar, a letalidade dele, tem gente falando mortalidade, mas não é o termo certo, tá? A letalidade dele é de 3 a 6%, é baixo, gente, é baixo. Tem vírus que a gente conhece que mata muito mais do que isso. Então, ele é um pouquinho pior para idosos, né? Você já deve ter ouvido falar. Para idosos a letalidade aumenta de 15 a 20%, tá? Então assim, se você pensar em termos mais numéricos e não em porcentagem, de 5 idosos que pegam o vírus, 1 morre. Então vamos lá, repito, a medida do isolamento não é para o vírus, não é para te impedir de se infectar, é só para a gente controlar a rapidez. E assim, né, o efeito secundário é a gente não sobrecarrega o sistema de saúde. Se a gente tiver 100 infectados e precisa de um respirador, a gente consegue dar conta. O problema é se do dia para a noite 5 mil pessoas precisarem do respirador, e aí a gente não tem.
né? Então, se a coisa ficar feia, o que pode acontecer? Como na Itália, Deus nos livre, em que literalmente eles estão tendo que escolher quem morre e quem vive, né? Eles têm que falar, você eu vou pôr no respirador e você não, sinto muito, né? Então o problema aqui é esse, a gente não quer que muita gente precise do sistema de saúde num curto espaço de tempo. Se for em longo espaço de tempo, não tem problema, aí a gente dá conta, tá? Então é o seguinte, é preciso ter medo por causa do coronavírus? Na minha opinião, é sim. As pessoas estão menosprezando, como eu falei, estão tirando chacota, achando que não é nada. Gente, não é. É para ter medo. Não precisa ter pânico, não precisa ficar paranoico, não precisa começar a marcar consulta com psicólogo, com psiquiatra e pedir internação. Mas é para ter um medo saudável. Sim, um medo que te faça mudar as suas atitudes, que faça mudar os seus hábitos e que transforme um pouquinho sua vida nesse momento. Tá? Então assim, o isolamento é drástico? É, claro, mas não é exagero. É um drástico necessário. Tá? Aliás, numa nota pessoal, né, falando de medidas que estão sendo impostas, de drástico, na minha opinião, o Brasil está fazendo muito pouca coisa. Tá? Pelo contrário, eu acho que o Brasil está pacato demais, e estou falando em todas as esferas, né? Tanto o governo federal quanto os governos estaduais. Talvez isso seja até típico da história brasileira, a gente está tranquilo demais, calmo demais. O governo deveria estar tomando medidas mais incisivas. E eu, se fosse você que está me ouvindo, faria um pouco mais do que o governo está pedindo, né? Não é o momento de falar assim, o governo só pediu A. Se você puder, faça um pouquinho mais do que A, né? Melhor do que falhar nisso. Bom, outra coisa, pessoal, acho que, né, frente a isso que eu falei, não é o momento de você achar que você é o herói do coronavírus, que você está imune, que você não vai pegar, que com você não acontece nada, tá? Não é o momento de você ficar com teorias da conspiração, de que a China criou, de que não sei quem inventou, de que isso é um plano do capitalismo para acabar com não sei quem, ou que é um plano do socialismo e que você não vai entrar nessa pandemia. Gente, pelo amor de Deus, desculpe o termo chulo, mas pare de ser idiota, pare de ser besta, tá? Outra coisa, vou chocar talvez com o que eu vou falar, mas vou falar de propósito. Também não é o momento de ficar achando que a religião é a saída, tá? Não é o momento de falar assim, não, Deus me protege, eu sou da religião X, eu tô imune, o meu pastor disse que eu posso ir lá na igreja que vou estar curado, o meu guru falou que se eu for pro ashram eu tô protegido, no templo eu tô salvo. Gente, a religião agora é o momento de a gente ouvir a medicina, a ciência, os especialistas que estudam o assunto, autoridades de saúde, o Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, tá? A religião nesse momento agora é para te dar o conforto pessoal que vem num momento difícil como nós estamos vivendo. Então a religião agora é para te dar consolo, fé, esperança num futuro melhor, te dar forças para viver o isolamento e ficar em casa às vezes com a solidão, com as angústias, com os medos, tá? Mas não é a religião que vai te salvar, sinto muito. Para com esse pensamento de que não, Deus me salva, eu posso seguir minha vida normal, tá? Aliás, fiz um post, não vou muito entrar nisso, mas sobre profetas do apocalipse, né, que o pessoal chama, que começa a usar o coronavírus para fazer profecia, falar do Messias, que os fins dos tempos, pelo amor de Deus, tá? Uma falta de caratismo total se você começa a usar coronavírus para querer ficar fazendo profecia, ensinar religião, difundir espiritualidade. Eu acho isso de uma falta de caráter enorme. Bom, outra coisa que o pessoal fala, mas vai afetar a economia, né? Nossa, mas eu vou ter que fechar minha loja, como é que eu vou fazer, os restaurantes, os hotéis e não sei o que. Eu não posso ficar parado tanto tempo. Gente, sim, vai afetar, infelizmente, não tem o que fazer. É a consequência da coisa, né? Essa é a definição de crise. Nós estamos vivendo um momento de crise, de ruptura. Não dá para esperar que as coisas funcionem normais, né? Então, assim, se você puder, repito, tente ficar parado. Feche o seu estabelecimento. Vai perder dinheiro? Vai. Mas fazer o quê, gente? Infelizmente, né? Eu pensaria assim, que adianta você abrir seu negócio, né? Entrar dinheiro, eventualmente, com outras pessoas que acham que não tem que ficar isolada, mas aí você perde a sua saúde. Adianta você abrir o negócio, ganhar dinheiro e perder a saúde? Ou Deus nos livre, você fazer alguém que você gosta perder a saúde, né? Porque às vezes você pega o corona, tem os sintomas leves, mas você transmite para um idoso que mora com você e ele tem os sintomas graves e morre, e aí? Você já imaginou a culpa que você levaria se isso acontecesse? Tá? Então assim, por favor, né, gente, é o momento de arcar com perdas. Tá? Se não for nada possível você ficar parado,
Claro, vai, tenta ganhar o seu dinheiro, faça alguma coisa. Mas é preferível perder dinheiro do que perder a vida, né? Bom, perguntas outras que me fizeram. Quando isso acaba, Yair? Né? Até quando dura? Quando é que vai ficar isso? Gente, vai depender muito de nós, né? Se a gente fizer o certo, isso pode acabar muito em breve, tá? Veja, a China já está saindo da crise. Graças a Deus já está acabando lá, se é que já não acabou. Parece que hoje já teve o primeiro dia sem nenhum registro novo de caso. Tá? Agora, se a gente não fizer nada, se a gente continuar muito pacato, achando que é baboseira, pode demorar meses, pode sofrer meses. Gente, é mais ou menos assim, é matemático. A gente pode se isolar, tomar medidas super drásticas por 2 semanas, e talvez isso já resolva, e depois a gente segue a vida normal. Ou a gente pode agora achar que não é nada, faz a nossa vida livremente, porque o meu livre-arbítrio, o meu direito de ir e vir, não sei o quê, e fica sofrendo 4, 5, 6, 7 meses, sei lá quantas consequências. Então o que é preferível? Pouco tempo de medidas drásticas e volta ao normal? Ou, não, eu quero seguir minha vida normal e pago o preço com isso, né? Então assim, fato importante, né? Que as pessoas quando perguntam isso, quando acaba? A verdade é o seguinte, a doença não vai desaparecer. Não existe acabar com o coronavírus, tá? E como eu falei antes, todo mundo vai ter a doença, isso é o que vai acontecer. O que vai realmente dar fim ao negócio é que nós vamos em um momento aprender a conviver com o coronavírus. Então acabar não vai, tá? A gente vai conviver com o coronavírus como a gente convive com zilhões de outros vírus que já existem, né? E aí vai ter uma vacina que já está desenvolvida em fase de desenvolvimento em 3, 4 países ou mais, né? E que provavelmente vai ser inclusive incorporada no calendário obrigatório de cada país, né? Como é com outras vacinas. Então vou dar algum exemplo de passado para vocês entenderem do que eu estou falando. Acho que faz uns 10 anos a gente teve problemas de vírus como H1N1, tivemos a SARS, né, na Ásia, tivemos a MERS no Oriente Médio, ali no Mediterrâneo, tivemos a febre do Nilo, pouca gente soube disso, né? Essas doenças todas não foram eliminadas. Existe H1N1 até hoje, né? Só que o que aconteceu? Elas não são mais epidêmicas, elas não se alastram mais agora e a gente não tem o que fazer, todo mundo pega. Agora elas são o que a gente chama endêmicas, elas são localizadas. Dá um surto aqui, dá um surto lá, acontece em uma cidadezinha ficar doente, e aí o sistema de saúde consegue tratar. Tá? Então, até quem gosta do conceito médico da coisa, vai surgir um momento no coronavírus que a gente vai ter uma barreira imunológica. A gente vai ter mais pessoas bloqueadas com os anticorpos do que pessoas se infectando. E aí, né, é isso que vai acontecer. A gente vai aprender a conviver com o vírus. Tá? Então, assim, perguntaram para mim, quando que a gente vai sair dessa pandemia? Você não sai de uma pandemia. Essa é a questão, você não sai da pandemia e você não tem como controlar a pandemia. Estou batendo de novo nessa tecla. Todo mundo vai ficar infectado. A questão é quando. A gente não quer que em uma semana todo mundo fique, né? Então assim, o coronavírus vai continuar existindo, vai afetar todo mundo e vai ser como outras doenças, por exemplo, eu falei de até incorporar a vacina no calendário, né? Vai ser como sarampo, vai ser como varíola, pólio, coqueluche, rubéola, varicela, catapora, né? São todas doenças que a gente convive, assim que a criança nasce a gente vacina, não tem mais epidemia, mas os vírus existem, a gente não consegue eliminar esse vírus, tá? São doenças pandêmicas. Bom, para encerrar numa nota mais positiva, né, porque eu sei que o momento é difícil, sei que o momento é de restrições e é chato, tá? Mas numa nota mais positiva, gente, agora também é o momento de solidariedade, por favor. Né? Então assim, parar de pensar só em você, em todos os sentidos, né? E pensar um pouquinho nos outros. Então, ainda que você queira ter os comportamentos que eu falei aqui, não, eu sou religioso, Deus me protege, ou é uma conspiração, eu não vou cair nessa, você acha isso, gente, mas e as pessoas ao seu redor? Pensa um pouquinho nos outros, tá? Não é o momento de ficar olhando no seu umbigo. Tá? Você pode achar isso, mas e aí? Você vai então entrar na sua casa e levar para sua mulher, para os seus filhos? Você vai trabalhar normal e transmitir para os seus colegas? Que aliás não deveriam estar lá, o chefe devia ter dispensado. Então assim, nas compras também, né? Você já deve ter ouvido falar muito. Não é o momento de pensar, bom, eu preciso fazer o meu estoque, comprar 3.000 litros de álcool gel. Gente, vamos pensar um pouquinho no outro. Compre o que você precisa, claro, mas o mínimo necessário. Não tente fazer assim, se dar melhor do que os outros, né? Eu preciso fraldas, vou comprar todas as fraldas.
Tem outras pessoas que precisam fralda geriátrica ou para bebê. Tem outras pessoas que precisam papel higiênico, precisam água, precisam máscara, precisam álcool gel, né? Inclusive profissionais da saúde. Então, gente, é um momento também agora um pouquinho de solidariedade, né? E graças a Deus já estão surgindo alguns atos de solidariedade na internet. Vocês já devem ter visto algum deles por aí, né? Ter lido sobre. Vamos praticar essa ideia. Vamos agora, é o momento de pensar nos outros, tá? E aí, com esse medo saudável, que muda as nossas atitudes, como eu falei, a gente consegue sair dessa numa boa, né? Agora não é o momento, não é agora que a gente vai sair, agora é o fundo do poço, agora nós estamos na crise. Mas a gente pode sair desse fundo do poço relativamente rápido se a gente ganhar consciência, se a gente for exercer a nossa humanidade, se a gente fizer de tudo para trabalhar em conjunto e de maneira sensata, ok? Tudo de muito bom a todos. Espalhe esse vídeo para todo mundo que você acha que pode se beneficiar de um pouquinho de informação. Espero ter ajudado de algum modo e a gente volta a se encontrar. Um beijo grande a todos e tudo de bom.